A sanidade aquícola é um dos setores mais importantes da nossa piscicultura. Hoje, nas Peixe-BR, nós temos uma série de associados que atuam diretamente no setor de sanidade aquícola e há 2 anos, juntamente com o Ministério da Agricultura, nós começamos a trabalhar no sentido de uma estruturação da sanidade aquícola no Brasil. Ela é extremamente importante para a saúde dos nossos negócios. É isso que a gente sempre fala. Então, nós estamos fazendo aqui hoje o primeiro workshop de sanidade aquícola, Peixe-BR. Esperamos que nas próximas edições teremos o 2º, 10º, 20º. O ano passado, no IFC, nós fizemos o lançamento do Guia de Biosseguridade, construído com os associados da Peixe-BR e instituições como o MAPA. Para a abertura aqui, eu vou convidar o nosso secretário Jário, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, para dar uma palavrinha inicial para vocês. Obrigado, Chiquinho. Parabéns aí pela organização do evento junto aqui, aproveitando esse nosso importante evento da aquicultura, tema que é tão importante. Gostei da sua frase, viu, Francisco? É a segurança do nosso negócio. Biossegurança, de fato, é isso mesmo, né? Nós estamos, como falei mais cedo, estamos num processo, apesar de todo o crescimento que a gente teve da nossa atividade, olhando os últimos 10 anos especialmente, mas ainda considerando o que nós temos a crescer em nosso país, ainda é pequeno, né, Francisco? Então, não temos como nós crescermos isso sem pensarmos naquela base, né? Sustentabilidade e biossegurança. Qualquer um desses fatores aí, crescendo de forma tortuosa, vai colocar toda a cadeia de valor à mercê. Então, temos que crescer e crescer já certos, corretos, e o bom disso é que nós temos muita tecnologia no Brasil já para oferecer. Nós não precisamos ficar dependendo só de estrangeiros, nós somos um bom case de negócio, temos bons profissionais, bons cientistas e uma cadeia de valor já madura nesse sentido, entendendo a importância disso. Parabéns, Francisco, aí pela iniciativa. Viu? Um abraço a todos. Claro. Ô, secretário, nós que agradecemos a sua presença. A Secretaria de Aquicultura e Pesca tem desempenhado um papel extremamente importante no desenvolvimento da nossa piscicultura. Os números que hoje nós alcançamos, seja de mercado interno quanto de mercado externo, grande parte é vindo desse trabalho. Desejamos todo sucesso e pode contar com todo o nosso apoio no desempenho de sua função. Muito obrigado, secretária. Obrigado, e obrigado por ter corrido do seu almoço para vir aqui. Para coordenar esse trabalho hoje à tarde, eu chamo aqui o Zanolo, que é um dos coordenadores do Comitê de Sanidade Aquícola da Peixe-BR, para que, juntamente com a sua equipe, faça esse maravilhoso trabalho. Boa tarde, pessoal. Bom, bem-vindos todos. Para a gente, o mais importante é a presença de vocês aqui, técnicos, produtores. Como já foi explanado anteriormente, cuidar da saúde do nosso negócio. Eu acho que o Francisco descreveu extremamente bem esse ponto. A sustentabilidade do crescimento da nossa cadeia industrial de piscicultura, ela está completamente associada ao pilar chamado saúde animal, ao pilar chamado sanidade, bem-estar animal. Então, a gente faz parte do Comitê de Sanidade da Peixe-BR, né, da parte setorial do nosso segmento, onde nós temos alguns profissionais de diferentes empresas, que o nosso único objetivo é contribuir e compartilhar conhecimento, e através disso nós fizemos o lançamento, né, do nosso primeiro guia de biosseguridade da piscicultura brasileira. Eu queria incentivá-los a que realmente se aprofundem, que usem materiais e ferramentas como essa, para o conhecimento de vocês, para a evolução dos negócios de vocês, que realmente contribua. Tá? O nosso objetivo é que nos próximos anos a gente vá disponibilizando outros manuais, como, por exemplo, guias de sanidade, onde a gente possa ter fotos de enfermidades, um guia de produto veterinário. Então, nossa intenção é a gente estar desenvolvendo, tá, materiais e conteúdos para vocês. Tá? A agenda do dia de hoje, tá? Ela basicamente, nós teremos 3 profissionais
médicos veterinários que apresentarão o guia de biosseguridade para nós numa linguagem mais fácil, tá? Que é a Maísa, médica veterinária sanitarista responsável da empresa Genesis. Na sequência, nós temos... Eu já gostaria até de convidá-los para que, por gentileza, subam ao palco. Na sequência, nós teremos o Hugo. O Hugo trabalha na empresa Patovet, um laboratório de diagnóstico, de prestação de serviços de saúde animal. E o Dr. Marco Urtúlio, médico veterinário também, da Multipeixes. Cada um explorará durante aproximadamente 20 minutos parte do nosso guia de biosseguridade, né, pontuando e destacando os pontos mais importantes do documento. Tá, ok? A minha responsabilidade, né, eu faço o trabalho de marketing e de comunicação do nosso grupo, então aqui eu sou o moderador e o facilitador. Então, acho que algumas reflexões para nós. Tá? Qual a relevância da sanidade no desenvolvimento futuro de nossa cadeia produtiva, o quão importante é isso. Tá? Número 2, qual o caminho que temos trilhado até o momento? O que nós temos feito efetivamente, nós como cadeia, né, para fazer o desenvolvimento sustentável em termos de sanidade? A gente tem feito o nosso dever de casa? A gente como produtor, a gente tem feito o dever de casa, boas práticas, biosseguridade, seguindo recomendações? Né? Eu acho que é importante a reflexão nossa, a importância dos órgãos governamentais e a organização setorial. Tá? Então, acho que isso tudo são reflexões importantes, né, que eu queria trazer aqui para nós. Tá? E a gente vai ter 30 minutos de discussão ao final das apresentações, onde, naturalmente, pontos como esses virão. Tá? Então, Maísa, eu queria te convidar para fazer o start e o início dos trabalhos, tá? Por gentileza. Exato. Um clique nele, o slide vai para frente. Realmente, meio... Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer essa introdução do nosso guia de biosseguridade e, principalmente, dizer, né, que biosseguridade, muita gente acha que é uma coisa muito complexa, né? Muito difícil, muito cara, muito impossível, né? Então, vamos definir, né? Por quê? Qual é o objetivo da biosseguridade? Por que é importante fazer a biosseguridade dentro da nossa piscicultura hoje? Principalmente é evitar, prevenir entradas de novos patógenos e monitorar e controlar os patógenos que a gente já tem na piscicultura. A gente sabe quais patógenos tem na nossa piscicultura? Né? Primeira pergunta, a gente tem que saber o que a gente tem. E, quando entra uma nova doença, ou não controlamos as doenças que a gente já tem no nosso cultivo, os prejuízos econômicos, sociais e ambientais são grandes. E, além disso, o peixe que não morre por uma entrada de doença nova, ele pode ter perda zootécnica. Ou seja, aquele animal que ficou doente, passou pelo desafio, mas ele ficou subclínico. E aí fica aquele animal que nunca se desenvolve bem. Isso causa um prejuízo muito grande economicamente para o produtor. E, em altas mortalidades, em picos de mortalidade, aquela eliminação, se não for feita da maneira correta, pode causar uma contaminação ambiental muito grande. E se a gente também não controlar e não saber o que a gente tem na nossa piscicultura, também corremos risco de disseminar doenças no nosso cultivo em animais nativos. Como já foi identificado, né, várias doenças em animais nativos. Então, vamos lá, biosseguridade. Ele é um crescimento sustentável e traz competitividade, sim, para o produtor, quando ela é bem implantada. Então, a gente tem que entender a particularidade de cada piscicultura. Cada lugar tem sua realidade, tem entradas de águas diferentes, tem espécies. Qual é a espécie que você cria? Né? Quais são as doenças da espécie que você cria? É muito importante entender isso. Qual é o seu modelo de criação? Qual a categoria animal que você cria? A biosseguridade para uma larva e um alevino, ela é diferente de um animal adulto. Né? Então, primeiro a gente tem que mapear o que a gente tem que mapear o que a gente produz. E saber qual é a localização do empreendimento e quais são as águas do nosso cultivo. Afinal, a gente não cria só peixe, a gente cria água também. E,
a gente tem que fazer uma análise de risco. E aqui no nosso Guia de Biosseguridade, a gente definiu 4 etapas para facilitar essa análise de risco dentro de uma piscicultura. Então, a gente pode, identificando os principais perigos, avaliação dos riscos, gerenciamento dos riscos e comunicação dos riscos. Primeiro, a gente tem que identificar, como eu já comentei, e vou falar mais várias vezes, porque a biosseguridade não é só um rodolúvio, um pé dilúvio dentro de uma fazenda. Ela é gerenciar patógenos. Tem que gerenciar, você tem que fazer diagnóstico. Você não pode só olhar e falar, acho que o peixe tem isso. A gente tem que diagnosticar, a gente tem que mapear as doenças que a gente tem, qual fase elas aparecem, qual é o tamanho do peixe que ela está acometendo. Então, a gente, primeiro de tudo, nada começa se você não sabe o que você tem. E saber qual é o seu ponto crítico de controle. Onde que está entrando essa doença? Né? Qual é o mecanismo que ela entra na sua piscicultura e dissemina para toda a sua produção? Depois da identificação do risco, a gente tem que avaliar o risco. Então, já identifiquei, sei que o meu ponto crítico de controle, por exemplo, é uma entrada de um juvenil ou um alevino. Então, agora eu vou avaliar os riscos. Quais são as outras entradas? Né? Pode ser um transporte do peixe, né? O caminhão de um produtor que chega na nossa fazenda, ela pode estar trazendo disseminação de doença. A origem da água de abastecimento, se ela vem de um córrego, se ela vem do rio, se ela vem de uma represa. A gente tem que saber qual é a origem da nossa água. As instalações, como elas estão instaladas e se elas estão seguras para a disseminação de doença. Equipamentos e veículos. Veículos como um caminhão que passa na minha piscicultura, passa em outras pisciculturas, né? Então, ela pode ser uma disseminadora de doenças. Vetores, como animais, o animal do vizinho, da piscicultura vizinha, vai lá, vem aqui, vai ali na outra, ele pode ser um disseminador de doença, como as próprias aves. Né? Hoje, a gente não tem muito estudo de o que as aves realmente estão trazendo de doença de uma piscicultura para outra, mas ela é um ponto de atenção. E pessoas, funcionários, visitantes. Né? A gente também tem que controlar as visitas. Né? Seria muito bom se a gente pudesse receber todo mundo dentro de uma piscicultura, mas não tem que ter um controle disso. A gente tem que saber quem que está entrando. E a gente avaliou, a gente identificou, e quem não identifica, quem não analisa, quem não monitora, quem não faz um mapa de doenças por fase, pelo seu empreendimento agrícola, não consegue gerenciar. E o mais importante dentro da biosseguridade é gerenciar o seu risco, é gerenciar o que você tem. E eliminar, é difícil eliminar uma doença, mas dá para reduzir, dá para controlar. Como? Primeiro, dinâmica de mortalidade. A gente tem que saber qual é a dinâmica da mortalidade. Quantos dias depois que o peixe entra dentro da piscicultura, ele começa a morrer? Qual é a faixa? A gente tem que entender a dinâmica da mortalidade. Quanto que essa mortalidade está causando de perda produtiva para a gente? Qual é o impacto comercial no meu produto final, que é o peixe gordo? Né? E medidas para eliminar, reduzir, quais são os perigos? Né? Tem que eliminar, reduzir os perigos e as consequências. E é difícil? É caro? Qual é a medida de biosseguridade ideal? Não existe a medida de biosseguridade ideal. Ela existe o que melhor custo-benefício traz para a piscicultura. Pode ter coisas exorbitantes, quando pode ser uma coisa simples. Então, ele tem que ter um custo-benefício eficiente e de diferenças estratégicas. E não adianta eu saber, eu, veterinária da minha empresa, sei quais são os meus riscos. Não adianta eu não comunicar esses riscos para os meus colaboradores, que são eles que estão diretamente com os funcionários. Então, quando a gente sabe os nossos riscos, a gente pode escrever planos, POPs, e esses planos podem ser comunicados para os colaboradores, através de treinamento. Às vezes, a gente acha simples treinar um colaborador, mas treinar um colaborador, quando ele sabe por que ele está fazendo, isso é fundamental para o sucesso de um plano de biosseguridade. E os documentos que vocês criaram a partir das suas análises, eles precisam ser atualizados. Afinal, com tanta doença que aparece no nosso cultivo, a dinâmica muda um ano para o outro. Então, eles também precisam ser frequentemente atualizados. Então, essa foi a minha parte introdutória. Agora, passar a palavra para o Hugo.
Olá, boa tarde a todos. Continuando com o mesmo raciocínio da Maísa, seria o seguinte: a guia, ela é bem prática, bem clara. A ideia seria que vocês não deixem aí no final da gaveta, tá? Dê uma olhada aí com a equipe de vocês e ir tendo esse esqueleto mental. Primeiro, a análise de risco, tá? Que é o começo de tudo. Estabelecer quais são as prioridades. A gente não vai mudar a piscicultura de um ano para o outro, mas colocar algumas metas, tá? Que eu consigo fazer o 2022, 2023, começar por alguns pontos importantes. É complexo. Qual que são os principais riscos sanitários de uma piscicultura? Tem vários. E, infelizmente, temos uma indústria que tem muito transporte, tem muita logística, tem muitos fornecedores diferentes. Então, a gente tem que priorizar, mas sempre, em qualquer análise de risco de uma piscicultura de engorda, por exemplo, vai ser o fornecedor de formas jovens, o mais crítico. Tá? Então, o primeiro análise seria sempre focado na qualidade sanitária das nossas formas jovens. Aí, uma piscicultura que tem 15 fornecedores, comparada com uma outra que tem um fornecedor que é confiável, tá? Vai ter uma análise de risco diferente. Tá? Essa é a primeira coisa. Fornecedor de genética, fornecedor de alevino, sempre vai aparecer dentro dos primeiros, no topo aí dos riscos sanitários. Tá? Uma unidade produtiva, em termos de biosseguridade, vai ter sempre vários elementos. Tá? Não é só a vigilância sanitária, não é só o transporte, não é só o fornecedor de formas jovens, não é só os protocolos de limpeza e desinfecção, é como eles se articulam para ter uma gestão sanitária de qualidade. Tá? Por isso que a gente coloquei aí esses como exemplo. A maioria, tem mais, mas é uma orientação para ir estabelecendo os riscos da nossa piscicultura. A gente vai passar bem rápido aí, um por um, depois vocês têm que ver aí na guia mesmo, tá? Qual que seriam para a sua piscicultura os mais importantes. Só reforçando a mesma ideia. Alevim tem prevalências altas de diferentes doenças, várias, virais, bacterianas, etc. Juvenil, meio que a mesma coisa. Tá? Então, formas jovens, juvenil, alevino, sempre vai ser o que tem mais risco sanitário de introdução de doença na nossa piscicultura. O adulto é bem mais tranquilo. Tá? É uma fase que o sistema imune está maduro, um peixe vacinado vai ter uma sobrevivência, se não tiver alguns elementos de fora, vai ser tranquilo também. Por isso que sempre cai a responsabilidade aí nos nossos fornecedores de formas jovens. E aí que a gente tem que colocar o foco. Quais que são as principais fontes? Tá? Não é uma, não são duas, são várias. Nós, com a equipe, tentamos filtrar qual que seria mais importante nesse momento da piscicultura brasileira. Que meio que está esquecido sempre, a condição sanitária das matrizes. Tá? Eu compro o alevino, mas as matrizes, que foram as avós, as mães desse alevino que eu comprei, como que elas estavam no momento do acasalamento, um desove. Tem várias doenças que são de transmissão vertical e a gente poderia estar ingressando via os alevinos. Essa é uma primeira coisa. Essa matriz, que tem 2 anos e meio, 1 ano e meio, passou 2 invernos, passou um verão com alto desafio de estrepto, e vai ser uma safra a mais, ela tem um risco sanitário maior. Tá? Por isso que um ponto importante para um fornecedor é estabelecer um programa de renovação de matrizes. Tá? É 1 ano e meio, 2 anos, isso é uma decisão produtiva e sanitária. A introdução de formas jovens.
Tá, isso quanto às matrizes, tá? Como que está esse sistema imune, qual que é a frequência de renovação desse material, etc. E o impacto que isso tem na qualidade final dos alevinos. Alevino, formas jovens, tá? O que a gente espera de um alevino de qualidade? Uniformidade, peso médio, que eu gosto de trabalhar com 3 gramas, tá? Tudo que é só técnico, que seja na data certa, que tenha um bom transporte, etc., que seja da mesma idade, mas a gente tem que somar os aspectos sanitários, tá? Tão importante quanto a uniformidade, tão importante quanto a rastreabilidade desses lotes, hoje é importante a questão sanitária, tá? Se esse peixe está positivo a que bactérias, quais bactérias, temos doença de transmissão vertical, tá? Que é possível, até o peixe que não tem sinais clínicos, estar entrando na piscicultura com algum patógeno subclínico, Francisella, Streptococcus, etc. Está comprovada a transmissão vertical, tem outros também, mas não é só isso, o alevino também, ele pode entrar na piscicultura com algumas doenças mais Florobacterium columnares, diferentes fungos, tá? Nesse momento a gente está tendo desafios branquiais, que não eram normais 2 anos atrás, tá? Mas o desafio está aumentando e tem fungos que não eram de grande impacto, mas agora sim, a gente está vendo aí formas jovens, juvenis, alevinos, que estão com problemas branquiais, que é outro foco novo. Um transporte parece que não é tão importante quanto as doenças que vêm com o alevino clínico, tá? Com sinais clínicos, mas também é uma fonte de transmissão de doenças. A gente transporta o peixe, transporta a estrutura do caminhão, o caminhão vem com biofilme, vem com a água de uma outra área, tá? Se eu comprei um juvenil de um reservatório que tem positividade a vírus e bactérias, e envio para um outro reservatório que é virgem, tá? Que é a primeira vez que está produzindo peixe, tá? Isso pode ter um impacto alto na parte sanitária. Por isso que não é só o transporte, não é só o caminhão, não é os tanques, o fundo dos tanques. Aí é importante reforçar aos fornecedores, cobrar os fornecedores, tá? Desse caminhão que está vindo, idealmente, num cenário ideal, como funciona em outros países, certificado de limpeza e desinfecção desse caminhão específico para esse lote, tá? Isso dá uma segurança maior, etc. Isso aparece na guia também como uma boa prática e uma coisa que não é difícil, não é caro de implementar. Tem outras, tá? Pontos importantes, mas a gente escolheu os principais. Nós, como grupo, achamos que são os mais relevantes nesse momento. Agora, qual que são as medidas gerais de biosseguridade? Qual que é o piso mínimo que a gente teria que começar a colocar como meta, objetivo para o 2023, começar agora com alguma coisa, tá? Controle do tráfego, higienização dos veículos, tá? É um ponto importante, sim, considero que sim, está comprovado que várias bactérias criam biofilme e ele pode ir na carcaça do caminhão, nas rodas, etc. Quanto que isso é importante? Isso vai ser no análise de risco, tá? A gente vai avaliar. Se tem um caminhão em 60 dias, talvez não seja crítico, mas se estou recebendo 4 caminhões por dia, nossa, talvez sim, vale a pena colocar o foco na parte dos transportes. Veículos, visitantes, fornecedor de alimento, tá? Não só o caminhão que vem com peixe, o resto também. O controle dos visitantes é outra coisa que não tem custo, tá? Dá uma organizada na piscicultura, você não passa todo dia recebendo visitas, visitas que não são necessárias até às vezes, tá? Um comercial que passou por 5 fazendas no dia, visitou uma com surto e chegou no meio da alevinagem, entrou no meio de um incubatório. Nossa, é uma coisa que é evitável, tá? Se não é uma coisa totalmente necessária. Setorização dos colaboradores, das áreas da piscicultura.
está bem claro algumas propostas de setorização na piscicultura. E aqui, pessoal, esse aqui, me parece que, de todo isso aqui que a gente está mostrando, controle de tráfego, visitantes, etc., até foi uma coisa que no Chile, depois da crise sanitária, teve um maior impacto, comparado com outras medidas de biosseguridade. É o controle dos peixes mortos. Tá? E não é só o controle, tirar os peixes uma vez por dia. Não. Estamos fazendo contagem desses peixes. Está correta essa contagem. Estamos conseguindo classificar a mortalidade. Tá? Isso é muito importante. Tá? Às vezes até mais que um laudo. Tá? Se eu estou estabelecendo já em campo que esse peixe está com sinais de streptococcus, por exemplo. Tá? Coleta, quais são os equipamentos corretos para esse manejo, quem que são os responsáveis. Ninguém quer tirar morto, tá? Ninguém quer mexer o dia todo com peixe morto, mas essa é uma equipe que é chave dentro de uma piscicultura. Tá? A gente tem que valorizar essa equipe, treinar essa equipe. Quem que são esses responsáveis? A alternativa de tratamento dessa mortalidade. É eficiente uma compostagem na minha piscicultura, pelo volume que eu tenho por dia de mortos? Vale a pena fazer um investimento no incinerador? Talvez, etc. Tá? Tem várias alternativas hoje no mercado. Compostagem atende a minha piscicultura? Tudo bem. Mas tem que ser avaliado no função do análise de risco. E qual que é o destino final dessas carcaças, desse produto final? Também, não é só coletar os mortos, tá? Talvez seja esse o mais relevante. Finalmente, tanto mais importante que a questão da mortalidade é a vigilância sanitária, tá? Isso que 5 anos atrás, 4 anos atrás era zero. Hoje existem várias empresas que têm programas de vigilância, a frequência uma vez por mês, 60 dias, 90, sei lá. Isso faz parte do análise de risco. Tá? Mas o que é necessário é ter um esquema dentro da gestão sanitária. Pode ser 6 em 6 meses, mas eu já vou ter um raio-x dessa época do ano, o que está cometendo os peixes nessa fase. Tá? Isso é muito relevante. Um exemplo de uma empresa que tem o seu próprio programa, ele já sabe que mês que começa a aparecer alguma coisa em Francisella. Todo ano, em maio, eu começo com o primeiro diagnóstico. Tá, então, ano seguinte, eu vou fazer um manejo preventivo. Vou falar com o fornecedor das dietas para preparar esse peixe no mês de abril. Tá? Não é... Essa é uma forma de entender a vigilância sanitária como um elemento na tomada de decisões. E, finalmente, como a Maísa falou, tudo isso aí, todos esses pontos, a cultura de controlar as visitas, sempre dá uma olhada no caminhão que está entrando com o alevino. Não só o alevino, tá? Os funcionários também têm que dar uma olhada em que condições está chegando esse caminhão, as estruturas, o motorista, etc. Isso é com treinamentos. Tá? Os funcionários, quando eles são bem treinados, eles têm um olho clínico, tá? Para cobrar os fornecedores, para ver até um lote de alevino que está entrando meio doente. Será que vale a pena ou não entrar com esse lote, assumir esse risco sanitário? Isso é com treinamento, treinamento. Vocês podem pedir para os fornecedores mais técnicos fazer um treinamento 2 vezes por ano. Não é muito, tá? Você perde uma tarde, 3 horas, 2 horas do dia, mas vai criando essa cultura. Vai criando essa cultura que é tão importante nos funcionários. É isso aí. Obrigado. E o laser, Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, dentro da abordagem, porque o guia sanitário é um conjunto, né? Por isso que nós estamos fazendo aqui a 6 mãos, né? A 8 mãos, porque foi um conjunto de técnicos que foram determinando. E no guia sanitário,
ele abrangeu não só a piscicultura, de um modo geral, mas também sistemas de produção. Quando os senhores tiverem a oportunidade, então, de acessar e ter esse guia, ele foi feito para viveiros, para tanques-rede e outros sistemas também. Então, para a gente concluir essa apresentação do manual de biossegurança, vamos fazer um apanhado daquilo que já foi dito, né? Em relação à produção de alevinos e casas genéticas, que é o ponto inicial do processo de monitoramento de biosseguridade, tá? Então, lembrando que todo o processo, ele pode ser iniciado em sistemas com maior biossegurança, né, com maior biosseguridade, dependendo do sistema de produção, e que você tem um maior controle, ou aqueles sistemas que você tem menos controle, ok? Lembrando sempre que tem uma grande diversidade ainda de sistemas de produção, e a própria tecnologia ofertada vão se justificando quando o risco de biossegurança, de biosseguridade, fica muito grande. Então, as empresas, as pisciculturas vão se tecnificando e se modernizando para sistemas mais biosseguros, ok? Para a gente pegar, então, as informações para o entendimento do fluxo produtivo, vamos colocar aqui, esses dados da propriedade devem ser bem caracterizados, porque cada uma tem seu ponto específico, né? A localização, né? O local, de onde que capta a água, como a Maísa falou, qual que é a condição anual para isso, o organograma geral da fazenda, como tendo uma planta de setores, né, bem definidos, um fluxo de produção bem definido, onde que vai ser caracterizado quais são os riscos específicos de cada ponto desse, né, desse fluxo produtivo, e essas informações gerais que a gente precisa ter da propriedade. Esses são os critérios básicos para a gente começar a montar esse plano de biosseguridade. Um exemplo, né, quando se coloca, né, um croquis, separa-se as áreas de acordo com os riscos. Então, por exemplo, aqui nesse modelo fictício, né, a área 1, a área 2, a área 3, onde que tem que ter uma maior área de biossegurança. Então, nós consideramos que a parte de produção de formas jovens deve ser o local mais biosseguro, de onde que começa toda a produção. A origem da água, a primeira água, não colocar junto com os animais mais velhos, onde que tem uma predominância maior de patógenos circulantes, né? Dentro dessas características, uma vez estipulado, tendo controle, que é um dos pilares, que é a qualidade de água, porque no momento é muito geral quando se fala que deve-se monitorar a qualidade de água, mas só que a gente vê que a qualidade de água é um dos principais fatores de gatilho para o aumento desses patógenos. Uma coisa que a Maísa falou, que o Hugo também falou, justamente que a partir de agora nós vamos gerenciar a situação sanitária dentro das propriedades. E geralmente, quando você tem um processo patológico ali dentro, em certas épocas do ano, não tem problema, ou quando tem um estresse muito grande, quando tem uma alteração ambiental, esses patógenos, eles prevalecem, né? Aquela relação de equilíbrio entre ambiente, hospedeiro e patógeno, ele quebra e automaticamente tem um gatilho, que hoje, nas doenças, esse fator gatilho tem que ser muito bem estudado. Às vezes nós não controlamos o patógeno, que já está presente ali naquela unidade, mas temos condições de controlar esses gatilhos. Quais são os gatilhos que vão determinar o aumento desses patógenos dentro do sistema de produção? Esse é um ponto fundamental. Entra a qualidade de água, né? E controlando esses fatores. Então, deixe de ser aquele jargão, qualidade de água, né? Como a gente coloca na tabela, temperatura, oxigênio, pH, né? Alcalinidade, nitrito, amônia, mas com uma visão diferente. Uma visão em que esses fatores, ele tem um peso muito grande para desencadear processos onde que quebra-se essa harmonia entre patógeno e hospedeiro. Esse é um ponto fundamental dentro desses pilares para se manter uma biosseguridade, né? Não só aquilo que está de fora, mas também gerenciar todos os processos que estão já presentes dentro das empresas.
necessidades mínimas para as matrizes reprodutores. Nós consideramos que, para que tenhamos uns reprodutores saudáveis, né, nós temos que ter o mínimo de controle. Então, vamos colocar dentro, é lógico, estamos pincelando alguns tópicos, né? Cada tópico desse deveria ser explodido para poder aprofundarmos dentro desse assunto, mas, devido ao tempo, temos de ter o mínimo de controle. Por exemplo, os animais acompanhados do guia de transporte animal, que é onde que tem todo o processo de monitoramento, estudo de trânsito para a detecção de origem daquele processo patológico, e todo o processo de rastreabilidade hoje se dá, né, uma das principais ferramentas é justamente o guia de transporte animal. Então, esses peixes sempre tem que estar acompanhado desse documento, né? Uma área reservada para os animais introduzidos. Se nós não temos as informações completas, que é um ponto que deve ser focado muito ali dentro, o produtor exigir do fornecedor os laudos, o acompanhamento, realmente uma profissionalização da cadeia, em que aquele peixe, eles têm os seus resultados das principais patologias já detectados ou não, né? Essas informações são cruciais para que evitemos a entrada de patógenos, porque uma vez entrando no sistema, a erradicação é muito difícil, o controle é muito difícil. O histórico da movimentação dos animais, que é uma praxe, né, que dentro do monitoramento sanitário, de onde que o peixe entrou, quanto tempo que ele ficou, para onde que ele foi, e automaticamente em processos patológicos a gente consegue perceber e seguindo esse processo de acordo com essa movimentação dos peixes, né, dentro da empresa, principalmente quando tem empresas verticalizadas que tem toda essa cadeia, e é importantíssimo ter esse fluxo dos animais dentro da propriedade. E o destino dos animais mortos, como foi abordado pelo Hugo agora, né? Então, todas essas etapas devem ser bem controladas, né, e caracterizadas dentro do empreendimento. As necessidades mínimas para os laboratórios de incubação, né? Então, o primeiro critério, um acesso restrito à sala de incubação. Normalmente a nossa empresa, a Multifish, né, ela tem um sistema de incubação, então às vezes as visitas, alguma coisa ali, realmente não é permitido entrar, porque é um momento crítico ali. Mas não só por visitas, mas também dentro da empresa, né? Então, profissionais ali, os colaboradores de outros setores também tem que ter uma restrição nessas áreas que devem ser mais biosseguras. E quando a gente pega esses aspectos, né? Então, por exemplo, foi questionado, foi discutido que dentro do guia, quais são os pontos de controle que devem ser feitos dentro das empresas. E um dos pontos de controle, né, também o processo obrigatório de desinfecção dos ovos e larvas, porque a contaminação pode estar dentro da própria propriedade. Então, no momento que você pega esses ovos, pega essas larvas, realmente tem que verificar se não está trazendo nenhum patógeno. Por exemplo, um protozoário que nos reprodutores não causam uma mortalidade, não causam um processo patológico mais severo, que está em harmonia com o ambiente, em larvas, em alevinos, pode causar uma mortalidade muito alta. Então, essa transmissão desses patógenos, aqui é um ponto de frear, de não deixar passar esses patógenos para essa etapa. Então, processo obrigatório de desinfecção, ovos e larvas. Só lembrando, né, depois de uma posterior discussão, uma das metas nossas também do comitê é abordar esses produtos, eficiência desses produtos, para que o produtor tenha realmente as informações práticas pertinentes aí nesses processos de desinfecção. A água sempre do primeiro uso, né? Então a gente coloca aqui a primeira água sempre é onde que passa das formas jovens. Então, tanto do poço ou das nascentes, devem ser priorizadas para os animais mais jovens. Dentro da característica que a gente coloca, né, para manter esse ambiente com uma biosseguridade adequada, ter um calendário para o vazio sanitário,
Então, normalmente, foi discutido muito nas reuniões, no período de inverno, onde que diminui a produção, é no momento que você para, esvazia, limpa, desinfeta, ou tem uma programação anual dentro das todas as etapas de produção, onde que devem ser feitos esses vazios sanitários. Importante ter esse planejamento anual, para que possa realmente interromper qualquer ciclo de doença que está ali já de forma constante dentro do sistema de produção. Um dos pontos fundamentais também no guia, né, em relação ao plano de vigilância sanitária, é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes a patologia já está presente na fazenda, ou ao mesmo tempo, como que nós vamos saber se foi introduzido ou não, se a gente não tem esse plano de vigilância? E que consiste esse plano de vigilância para a gente compreender quais são os pontos importantes, né? O plano de vigilância, então, interna em matrizes, reprodutores e alevinos. Toda vez que tiver uma mortalidade, acompanhamento, né? Como que está esse processo? Ter o profissional em que, no primeiro momento, como foi abordado, o treinamento é fundamental, mas nem sempre tem um acompanhamento veterinário diretamente na produção. Então, os funcionários, os colaboradores devem ter bem treinados, né, capacitados para poder identificar qualquer processo, recolher esse peixe, né, para uma posterior necrópsia e uma avaliação pelo profissional já capacitado para isso. Os sinais clínicos que estão presentes ali, né, nos reprodutores e nos alevinos, que chamem a atenção, e com o tempo, quando os olhos dos colaboradores devem ser treinados para identificar, não em si o diagnóstico da patologia, que não é esse o objetivo, mas se identificar um processo patológico, para que esse peixe possa ser encaminhado aos profissionais para um diagnóstico e esse monitoramento sanitário. Então, o treinamento entra nesse aspecto, não para os colaboradores identificarem, fecharem o diagnóstico, mas sim reconhecer que tem algum problema e encaminhar para o profissional, né? Ter os tratamentos bem realizados, com o intuito realmente de saber o que nós estamos combatendo, né? Não aquela coisa que é muito comum, tem uma doença parasitária, mas ao mesmo tempo está dando um antimicrobiano para os peixes, ou ao contrário. Então, um tratamento eficiente, eficaz, realmente com o que nós estamos tratando, o que nós estamos buscando com esses tratamentos. A rastreabilidade, de onde que vem, por exemplo, né, em empresas que são verticalizadas, esse peixe saiu desse tanque, esse tanque foi povoado outros tanques, se teve um problema aqui, a gente consegue rastrear ao contrário e identificar qual a origem, porque dentro de um processo, já instalado no processo patológico, a gente consegue fazer um vazio sanitário mais eficiente, de acordo com a origem desse peixe, né? E as análises dos peixes em si, né? Dentro desse protocolo de avaliação sanitária, nós temos, que foi o principal motivo de termos criado esse guia de biosseguridade, que é o ISKNV, né? Que há 2 anos atrás foi um vírus que ninguém saberia como que seria o procedimento, ou até mesmo o que ele acarretaria dentro de uma cadeia produtiva no Brasil, que não tem tantos vírus, né, ou não tinha nenhum vírus relatado ainda dentro da cadeia produtiva. Mas não só o ISKNV, a francisela, que já é uma doença que afeta a produção de tilápia há vários anos, né? Clonariose, que são bactérias citófagas que alimentam ali de células dos animais, que quando tem uma quebra de harmonia ambiental do hospedeiro e, né, do patógeno. Então, são essas formas de avaliação das formas jovens que devem ser, pelo menos, direcionadas, né? E é interessante, no guia também foi colocado alguns sinais para detecção, e eu sou de um tempo que o que matava peixe, lá 25 anos atrás, eram 2 coisas, era pH e fungo. Então a gente vê hoje que a coisa progrediu de forma rápida,
né, se a gente for olhar dentro de uma cadeia produtiva, em que muitos produtores, né, muitos colaboradores estão lá, no campo a gente vê isso, né, começa a ver um peixe rodando, o produtor, o colaborador que lá faz despesca, que dá ração, ó, eu vi streptococcus lá no peixe, o peixe está rodando. Então, se a gente for olhar dentro desse processo, melhorou-se, né? Hoje identifica-se que tem peixe doente. Anos atrás, era normal o peixe morrer. Não é normal um peixe morrer, ele morre porque tem alguma patologia. E essa mudança, essa cultura de mudança vem ocorrendo. Mas só que hoje não dá tempo mais de acostumar por que de vez em quando que o peixe morre, mas sim uma ação mais emergencial, mais efetiva. Porque no momento que estabelece um processo patológico, deve ser tomadas atitudes o mais rápido possível para que isso não afete diretamente toda a produção, com riscos sanitários sérios, com muito perigo, por exemplo, a instalação de uma doença viral que realmente acarreta uma mortalidade muito grande e o prejuízo econômico é coisa absurda, né? Então, primeira coisa, identificar aqueles animais com sintomatologia de uma patologia. Depois disso, entra o papel de um profissional em que ele vai determinar realmente que tipo de sinais mais específicos, se é patognomônico ou não, para que tenha uma ação rápida e efetiva, né, a partir desse diagnóstico, desse entendimento do que está acontecendo dentro da empresa, dentro da piscicultura. Agora, o outro ponto é setorização, que nós temos de pensar bem, né? Toda empresa deve ser bem setorizada. A piscicultura em tanques-redes, em viveiros, independente de qual for o sistema de produção, ele tem que ser bem setorizado. Então, a gente colocou no manual como um exemplo, né? Recria, né, a área destinada à fase mais jovem, depois uma separação dentro da empresa de outro setor, que a gente chama de setor de engorda, né? Quando a gente vai pegar um alevino, vai transformar ele até um juvenil de 30 a 45 gramas, quando pega um juvenil de 30 a 45 gramas, né, até 250 a 400 gramas, quando tem fases distintas dentro do sistema de produção, e a terminação, né, que é a área destinada à fase final da produção, deu peixe e aí de 250 a 400 gramas até o abate. Uma vez determinado isso, a gente consegue setorizar, como foi demonstrado por Hugo, quais são as patologias mais importantes em cada fase e o que deve ser monitorado de forma mais efetiva. E por isso a importância da setorização. E ao mesmo tempo a área de isolamento, né, o setor destinado aos tanques-redes, nos quais encontra os peixes enfermos, sob vigilância, ter essa separação para que não misture. A primeira providência é essa: está tendo alguma patologia, separa aquelas gaiolas, não deixe juntos, deixe sempre elas as últimas gaiolas a serem recolhidas, a mortalidades, coisas óbvias que às vezes não são aplicadas diretamente no sistema de produção, tá? Recepção das formas jovens, né? A gente considera que deve ser acompanhado sempre com o GTA, com a nota fiscal, estocar sempre na melhor água. Isso para qualquer animal, isso é um fator que é utilizado na produção animal, o melhor ambiente, melhor água, sempre para as formas mais jovens que são mais susceptíveis aos processos patológicos, né? E equipamentos de preferência da própria piscicultura, para que não tenham rede, pulsar, balde vindo de fora, que a gente não consiga garantir que se foi feito o sistema de desinfecção apropriada, a própria empresa ter esses equipamentos para não ficar à mercê, né, de equipamentos do fornecedor. Apesar, como o Hugo deixou bem claro, alguns procedimentos, como é feito no salmão, de ter certificados em que todo o material foi realmente limpo, esterilizado, dentro de um padrão, dentro de um standard que vai ser determinado. Isso também a PeixeBR pode contribuir bastante para criar esses padrões para serem difundidos aí na cadeia produtiva. Manejo de vacinação, né? Só para a gente concluir os últimos manejos, né? Saber a idade certa, não deixar passar daquele momento. São animais que devem ter mais cuidados porque eles têm uma densidade maior. Então, se deixar prolongar aquele peixe com aquela densidade alta, a proliferação de patógenos também pode ser alta, né? Os tipos de vacinas aí tem uma variedade grande que nós temos. Estão surgindo tecnologias de vacinação por imersão, já tradicional, já consolidada por injeção.
são manejos que são fundamentais. Classificação da terminação, já a gente vê alguns processos que quando está quase terminando o ciclo produtivo, tem um erro, um manejo errado, em que coloca tudo a perder, né? A despesca, como foi colocado, mas lembrando que é um ponto de controle também, depois da despesca, durante a despesca, para garantir uma qualidade do produto que vá para o consumidor, né? Para a indústria. E também todo o processo de limpeza que tem depois desse processo, né? Que nos viveiros escavados, que a limpeza, tirar, depois colocar cal, colocar cloro, nos tanques redes, a limpeza realmente mecânica, e retirada de biofilme, dependendo da situação, utilização de alguns produtos biodegradáveis para não afetar diretamente o meio ambiente, né? E para terminar, meio corrido pelo tempo, né? Um desses controles também, que é o controle de aves, né, e peixes de vida livre, porque às vezes a gente consegue uma biossegurança interna, os protocolos, ali dentro, mas você tem aves migratórias, você tem outros peixes que possam trazer esses patógenos e realmente contaminar, né, e a gente não consegue fechar todo o pacote de biosseguridade se não tiver o controle também desses vetores externos. Ok? Então, passa a palavra agora para o Rodrigo Zanolo, para dar continuidade, para cumprirmos a agenda dentro do horário programado. Obrigado a todos. Pessoal, obrigado por se dedicarem, por compartilharem conosco todo esse conhecimento. Eu acho que a grande magia da aquacultura são os modelos diferentes de produção que nós temos. É o tanque escavado, é o tanque recirculado, é o tanque rede, é o bioflocos. Diferentemente de uma avicultura, que é um modelo padrão, muito bem estabelecido, a gente tem diferentes modelos de produção. Então, acho que essas particularidades é um grande desafio para nós, produtores, nós técnicos e nós sanitaristas. Mas, definitivamente, as boas práticas e a biosseguridade são determinantes na sustentabilidade da cadeia. Eu gostaria de, aqui, convidar o nosso André, o nosso colega representante do nosso órgão oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o André Carneiro. André, por gentileza, junte-se a nós, ok? A gente vai abrir algumas perguntas e já, André, obrigado pela presença, primeiramente. E já, André, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para ti, que seria, né, qual que é a importância, né, qual o papel do órgão regulamentador oficial, o Ministério da Agricultura, né, qual o papel, como você enxerga, né, essa contribuição direta do órgão governamental e traçar um paralelo com a responsabilidade setorial, nós como produtores, né, o caminho que a gente tem a trilhar e como combinar essas ambas partes. Gostaria que você falasse um pouquinho dos trabalhos e, né, contextualizasse isso um pouco para nós. Tá bom, Rodrigo, eu já agradeço o convite de vocês, do comitê, do Francisco. Eu acho que eu vou surpreender vocês e dizer que talvez o papel do órgão regulamentador sozinho é quase nenhum. Ou seja, há 22 anos atrás, quando eu me formei, a gente tinha uma visão que governo não se misturava, o fiscal não se misturava com o fiscalizado. Era uma coisa que, não, o fiscalizado está querendo enrolar o governo, há um conflito de interesse. Hoje muda tudo. O Ministério da Agricultura é auditado pela Organização Mundial de Saúde Animal. E hoje, um dos parâmetros que essa organização considera mais importante é a interação do governo com o setor produtivo. Se o setor produtivo não participa da normatização, das estratégias de saúde de um governo, esse governo ele não prospera, ele é fraco, a política pública vai ser fraca. Ao mesmo tempo, o setor privado, sem o governo, ele fica muito limitado, porque o órgão de certificação é o governo. No caso dos produtos de origem animal, o órgão de certificação internacional é o Ministério da Agricultura. Se hoje
a gente acredita que o futuro da aquicultura brasileira vai passar necessariamente pela exportação tanto de produtos de origem animal, nós estamos falando de filé de peixe, peixe inteiro, posta de peixe, camarão, molusco, o que seja, quanto da exportação de material genético. O Brasil vai ser, é uma questão de tempo, um grande exportador de alevino, de matrizes, de genética, especialmente de tilápia, que é onde a gente acha que o melhoramento está mais avançado. Isso não é possível ser feito sem um governo chancelar isso. E, ao mesmo tempo, isso se retroalimenta, como eu disse para você, que se o governo não estiver colado com o setor, se o setor não for participativo na formulação de políticas públicas, inclusive as sanitárias, essa certificação ela fica capenga, porque parece que é um órgão lá de Brasília que está com uma visão superficial, que não se aprofunda e que está certificando ou não certificando com base em pouca informação. Então, a participação do setor privado é muito importante nessa união do público com o privado. Então, o governo tem tido essa postura mais aberta de receber essa contribuição. Esse guia é um pouco disso, né? Começou com uma demanda de vocês para a gente falava, olha, o Ministério tem o seu material, nós temos um manual lá do Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos, que foi implementado pela Portaria 04 de 2015, e, ao mesmo tempo, a gente fala, não, mas a gente precisa saber o que o setor acha disso. E a gente estimulou vocês, em reuniões que a gente teve, para que esse documento saísse e para que outros documentos saiam. Então, a minha mensagem é uma mensagem de parceria. Nós não conseguiríamos ter uma política pública real, factível, sem ordens estapafúrdias de cima para baixo, sem a participação do setor. E o setor tem que ser parceiro com a gente na transparência, porque essa informação que a gente recebe para fazer a certificação, para determinar as políticas, ela vem do setor. Ela vem do setor produtivo, ela vem dos laboratórios, ela vem dos colegas veterinários prestadores de serviço, das associações de produtores. O setor é um setor que, ao contrário de setores mais antigos, estavam muito bem estruturados como cadeia de comando, a Peixe BR, a Peixe São Paulo e outras associações. Eu vi que tem um pessoal do Camarão, da BCC aqui. O fortalecimento do setor e da representatividade do setor também é uma arma importante para essa política de parceria público-privada. André, muito obrigado pelas colocações, ficou muito claro. Eu acho que nós estávamos conversando, eu acho que essa é a visão nossa também. A gente tem que assumir a responsabilidade. Nós, como cadeia, nós temos que investir em capacitação, temos que investir em diagnóstico. Eu vou citar regiões do Brasil hoje, onde nós temos desafios claramente reconhecidos de enfermidades virais, e essa cadeia, essa região não tem diagnóstico oficial, por uma questão, por exemplo, André, de receio. Vou ter um diagnóstico positivo de uma enfermidade aqui, e o que isso pode acarretar? Gente, nesse caminho a gente não vai evoluir. E se nós não formos competitivos, cada vez mais competitivos do ponto de vista sanitário, e a sanidade ela se tornou um pilar-chave para nós na competitividade da nossa indústria. Tá? Queria aproveitar, eu já vou levar o microfone para vocês, mas eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, Maísa, você médica veterinária, sanitarista, há 7 anos trabalhando com produção intensiva de tilápias no Brasil. Como era o status sanitário em termos de desafios há 7 anos atrás, e qual é o status sanitário hoje do Brasil? Qual é a sua percepção de profissional? Zanolo, eu falo que até 2020, né, até 2020 a gente tinha um mapinha. Idade, doença, época do ano, era tudo certinho, né? A gente sabia que aquela época do ano ia ser aquela doença e aquele tamanho de peixe. Depois da entrada do iridovírus, em 2021, parece que as doenças viraram uma bagunça. A gente não consegue mais olhar um peixe e falar, esse é o sinal de tal doença, ou é outra doença. Sem diagnóstico, a gente não consegue mais definir. Então, doenças que antes só apareciam no inverno, começou a aparecer no verão, doenças de peixe
mais adultos estão aparecendo em peixes pequenos, doença de peixe pequeno aparecendo em peixe adulto. Então, a entrada do vírus não trouxe picos de mortalidade como a gente achou, né, que a entrada de um vírus novo no Brasil ia devastar, matando muito. Mas não foi isso que foi acontecendo. O que aconteceu, a entrada do vírus bagunçou o mapa epidemiológico brasileiro. Então, acho que é isso que é o principal que eu sinto de diferença de 2021 e 2022. Então, eu falo que a gente está reaprendendo a sanidade. Então, cada dia, cada mês, é uma doença diferente. Às vezes, a gente tem uma previsibilidade, mas nem sempre ela é tão assertiva. Antes, ela era mais assertiva. Então, por isso que eu sempre falo, se você não tem... Igual eu tenho mapeado, desde 2016, tudo que tem de doença. E a dinâmica mudou muito. Obrigado por compartilhar. Eu acho que é um exemplo claro, né, pessoal, de uma realidade. Tá? De uma realidade vivida, vivenciada por uma profissional. E eu acho que eu agregaria mais algumas coisas que a gente vai produzindo e cada vez mais a nossa produção aumenta. Exemplo, oeste do Paraná. Antes tinha quatro propriedades compartilhando um único rio. Hoje você chega lá, tem 20 propriedades compartilhando o mesmo rio. É natural que a propriedade A capta a água da propriedade B, que trata a água da propriedade C, e assim cria-se um ambiente cada vez mais desafiador. As enfermidades que só ocorriam em tanques-redes há 5 anos atrás, todas elas foram migrando para o tanque escavado e todas elas estão presentes na região oeste do estado do Paraná hoje, com grandes desafios. Tá? Entre outros pontos, a setorização. Como que a gente coloca um alevino dentro de um reservatório, numa gaiola, que está do lado de um peixe gordo, defecando, o animal de pequeno porte entra numa área de pressão sanitária. Então, muita coisa tem que ser vislumbrada por nós, né, como um crescimento sustentável. São coisas que a gente precisa discutir. Senão a sustentabilidade nossa vai ser cada vez menor. Hugo, eu queria fazer uma pergunta para você. Laboratório, eu acho que o papel dos laboratórios de diagnóstico no Brasil são determinantes. A chegada desses atores, hoje, não existe desculpa para não fazer diagnóstico de peixe. Nós temos empresas, nós temos laboratórios. Queria escutar um pouquinho de ti, como que é essa rotina, se os produtores estão cada vez mais interessados no envio de animais, como que é a abertura hoje, frente a empresas de prestação de serviço de saúde animal? Bom, Rodrigo, como a Maísa falou, os últimos 2 anos, mudou muito a dinâmica sanitária e o que eu percebo existe uma preocupação em aumento, tá? As empresas de tamanho maior, que têm equipes técnicos, eles já estão pensando numa fase mais preventiva, tá? Eles estão querendo cobrar os fornecedores de forma jovens, tem programas estabelecidos de vigilância, já não é a coleta de amostras emergenciais, no incêndio e mortalidade. Você já sabe que não tem muito o que fazer quando está tirando caminhões de peixe morto. Agora, o foco está sendo mais preventivo. Tá? A gente quer conhecer a dinâmica dessas bactérias. Não é simples, não é fácil de colocar num gráfico, porque tem muitas variáveis. Tá? Como que se comporta o alevino de biofloco, como que se comporta o juvenil de tanque escavado, como que se comporta um juvenil que cresceu em tanque-rede, com alto desafio. Você começa a cruzar e tem muitas variáveis, realmente. Mas eu percebo, sim, as empresas estão indo para o caminho mais preventivo. Tá? Tanto na parte diagnóstica, para conhecer a dinâmica, e o outro, procurando ter maior efetividade nos tratamentos antibióticos. Isso é também bem importante, para ter certeza. Tá? Não fazer no olho assim, tratar com o antibiótico de sempre. Não, a gente está querendo saber qual que é a dosagem, qual que é a bactéria específica que está matando esses peixes e qual que seria o antibiótico efetivo, com a dosagem efetiva para esse surto específico. Isso também é uma novidade, tá? Que a gente tem muita demanda. Bom, falando no guia de biosseguridade, Zanolo, talvez você, o Marco Túlio, alguém,
como aproximar isso da realidade do produtor, do técnico de campo, como chegar a essas ferramentas fiquem mais acessíveis e mais fáceis de serem trabalhadas, de aplicadas no campo? Bom, eu vou responder por mim. Eu acho que, até porque eu estou encarregado da parte de marketing e comunicação, eu entendo que essas informações do Guia de Biosseguridade, tá, que é uma informação muito rica, eu acho que cada vez menos as pessoas estão lendo. Começa por aí. Então, assim, gostaria de desafiá-los a pegar um documento como esse, rico, e estudá-lo, né? Mas eu acho que o maior desafio nosso, e talvez o que a gente vai propor, é que a Peixe-BR hoje, ela tem associados que são associações também. Exemplo, a ANPAC, Associação Norte Paranaense de Piscicultura. Ela se reúne em Londrina uma vez por mês, tratando os assuntos, principalmente da Bacia Paranapanema, que é um macropolo de produção. Ali esse assunto tem que ser estressado ali. Porque aquela bacia tem particularidades sanitárias, tem particularidades de modelo produtivo. Qual que é o modelo de produção lá? Na sua grande maioria, gaiolas de 3x3 ou 4x4. E tanque-rede, não tem tanque escavado. A reunião lá em Maripá, numa outra associação, vai ser como? Vai ser uma reunião associada de biosseguridade focada em tanques escavados, onde os tanques escavados têm particularidades completamente diferentes. Então, eu acho que assim, esse é o caminho. Utilizar de outras associações e de órgãos de extensão, mas é um caminho muito assim, penoso, mas eu acredito por aí. Alguém contribuir? Marco? É interessante que, não sei se todos sabem, né? O Comitê Sanitário, ele é formado, então, das empresas, né, que são afiliadas na Peixe-BR. Surgiu realmente a partir dessa demanda, e todos nós, às vezes, somos empresas que trabalhamos no mesmo setor, mas no momento que estamos tratando de sanidade, não tem empresa X ou empresa Y, existe sanidade. Então, uma coisa que deve se quebrar essa coisa entre os produtores, o meu problema é o resto, né, que se dane, não, porque é uma responsabilidade de todos nós, porque não adianta, a gente viu com a Covid hoje, não consegue isolar uma doença se todos não trabalharem juntos, né? Então, o critério que nós adotamos aqui na Peixe-BR, que não existe uma empresa X, Y, mas sim todas as empresas com o mesmo objetivo, de tratar a sanidade, porque é um ponto fundamental para a estruturação, para a manutenção da cadeia produtiva. A grande missão desse comitê é justamente, vamos colocar no sentido de popularizar, de chegar a essas informações de maneira mais simples, como o Zanoro colocou, né? De maneira simples, direta, e que tenha acesso a todas as pessoas que leem o manual, conseguem compreender, e dentro das nossas reuniões, que os produtores usem esse material para treinamento interno nas empresas, né, difundir isso o máximo possível. Todas as cooperativas, todos os municípios ali, tem um manual de biosseguridade que possa penetrar, né, em todos os pequenos produtores, para que possa ser realmente difundido, uma coisa que antes não era tanto, que era um tabu, né, mas a gente tem que popularizar que peixe adoece, tem doença, existe maneiras de controlar e tratar. Esse é o grande objetivo também do comitê. Então, assim, se você pegar uma região oeste do estado do Paraná, novamente, você pega uma Copacol, uma Cevale, eles têm que ser o protagonista. Eles têm que ser aquela empresa que puxa e eleva a barra e transfere conhecimento para os pequenos e médios produtores também. Eu acho que uma grande empresa que produz tilápia no reservatório hidroelétrico, ela tem uma responsabilidade também muito importante, porque o reservatório hidroelétrico é uma área compartilhada, não é verdade? E às vezes você tem 2 grandes produtores, e você tem 10 médios produtores e 3 pequenos produtores. Eu acho que essa união, e principalmente a grande empresa, Marco, eu entendo que ela tem uma capacidade para ter, muitas vezes, um profissional, uma médica veterinária, sanitarista dedicado àquilo. E por que não, através de reuniões, através de estratégias, levar você me compreende? Levar um pouco para aquele outro produtor também. Porque, afinal de contas, todos compartilham o mesmo ambiente. E uma má prática de um pequeno produtor ou de um médio produtor
ou do grande produtor pode impactar o outro também. Eu acho que esse espírito coletivo, eu acho que ele, não sei, é uma coisa que me veio aqui como reflexão. Acho que a pergunta vai ser para o doutor André também, em relação à situação da nossa rede de diagnóstico oficial, laboratórios oficiais do país. Vamos lá, obrigado pela pergunta. Hoje, o Ministério, há dezenas de anos, tem uma rede, o Ministério da Agricultura, uma rede oficial, que são hoje laboratórios federais de defesa agropecuária, que são os responsáveis pelo diagnóstico das notificações de doença animais. Além disso, eles fazem outras questões, análise de alimentos, análises bacteriológicas, análises das importações que chegam ao Brasil. Hoje, para essa semana, está acontecendo uma importação de alevinos de tilápia, está acontecendo semana passada uma importação de pós-larva, de matrizes de camarões, e essas análises são feitas no laboratório oficial. Quando existiu o laboratório, o Ministério da Aquicultura e da Pesca, foi formada uma rede de laboratórios que foi credenciada ao Ministério naquela época, que era um outro ministério, que não era o MAPA, que prestava esse serviço de maneira de muita qualidade. Estou vendo o professor Henrique ali, colabora há muito tempo com o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura. Então, essa é a rede oficial. Agora, tem uma outra parte da rede oficial, que é a possibilidade de termos laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura. O que diferencia um laboratório oficial, um laboratório credenciado e um laboratório privado não credenciado? O laboratório oficial hoje do governo é um laboratório que tem uma sede do governo, funcionários do governo, é um laboratório do governo federal. O laboratório credenciado é um laboratório privado ou ligado a uma universidade que é autorizado pelo governo a emitir laudos considerados também oficiais. São laboratórios, por exemplo, super úteis para os processos de exportação. Se, por exemplo, a China exige de você uma análise para vender um filé de peixe ou um peixe para a China, o laboratório credenciado pode dar essa informação. O laboratório privado, ele vai exercer suas funções de laboratório privado quando demandado, mas não por isso ele pode ser um laboratório qualquer. Hoje, já tem uma diversidade de laboratórios privados no Brasil que dê segurança a um engordador a comprar um alevino e exigir desse fornecedor de alevino um laudo. Ah, mas vai ser um laudo feito por um peixe só, pelo laboratório do cara? Eu, quando compro carro usado, eu mando para o meu mecânico. Então, você vai exigir que a análise seja feita num laboratório da sua confiança. Não se compra bovino no Brasil sem exame. Por que vocês vão comprar alevino sem exame? Por que o vendedor de alevino te mostra um folder com curva de crescimento, com um monte de dados, e não mostra um folder do plano de vigilância dele, das coletas que ele fez, dos laudos negativos, por um laboratório confiável? Então, assim, a rede laboratorial do Brasil é privado, credenciado, oficial. Hoje, os oficiais são, para análise de doenças de peixe, o LFDA de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E para doenças de camarão, o LFDA de Goiânia. E temos também um laboratório de Santa Catarina para doenças de molusco bivalve. Todas as doenças hoje, todas as notificações estão sendo atendidas, analisadas, e o resultado sai num prazo bastante rápido. O nosso compromisso, novamente, né, como PeixeBR, como instituição, é que a gente possa compartilhar cada vez mais, que a gente possa trazer cada vez mais informações. Eu sei que é um passo pequeno de cada vez, mas é dessa forma que a gente vai se organizar como setor. Obrigado a todos.